Oi, meu nome é Vitor Colatusso, eu sou aluno de Engenharia da Computação e esse aqui é o trabalho de pêndulo amortecido para a matéria de Física Teórica 2. Então, inicialmente foi gravado um vídeo de um pêndulo e o objetivo era calcular a amplitude, a frequência angular do pêndulo, o coeficiente de amortecimento e o fator de qualidade dele. Então, primeiro eu gravei este vídeo aqui, que foi um vídeo utilizando um pêndulo. Ele é de ferro, o OpenCV, que é a biblioteca que eu utilizei em Python para fazer a leitura da posição dele, não detectou muito bem. Isso eu vou mostrar daqui a pouco. Aí depois disso eu gravei um novo vídeo em que eu passei uma fita preta ao redor do pêndulo. Aí ele gravou melhor, ele conseguia pegar certinho os pontos do pêndulo. Então eu vou mostrar aqui o script de leitura. Tem o script leitura.py leitura underline 2. Leitura underline 2 foi feito para ler o pêndulo preto. E esse aqui foi feito para tentar ler o pêndulo que refletia a luz. Daí não ficou muito legal. Então, aqui é a biblioteca OpenCV utilizada para visão computacional, o NumPy para matemática e o Pandas para armazenar os valores num arquivo CSV. Aqui tem, né, a entrada do vídeo, a saída dos dados. Aqui é a posição inicial do pêndulo no vídeo. Eu utilizei o GIMP e peguei a posição em pixels e o pad, que é o quadrado que vai buscar ele. Então aqui abre o vídeo, aqui encontra os valores do FPD, FPS do vídeo, etc. Nessa lista de dados ele vai salvar o tempo, a posição X e a posição Y, que ele encontra o meio do pêndulo. Aqui ele vai salvar a trajetória, porque posteriormente eu enviei o script para o ChatGPT e ele falou que seria uma boa para visualizar, porque estava difícil de bater os dados, eu queria visualizar como estava sendo a captura, então ele falou para usar algo para desenhar a trajetória e desenhar os frames na tela, e foi o que eu fiz daí. Então aqui ele faz a leitura do frame, daí se não tiver mais frame ele quebra o loop, encontra a altura e a largura do vídeo e aqui ele limita a região de busca em relação ao pad lá, que foi definido ali em cima. Ele recorta a imagem nesse pedaço e aqui ele converte a imagem para ficar mais fácil para a leitura. Aqui são alguns testes que eu tinha feito para ver como ele buscaria melhor, talvez. Nesses valores aqui, ele conseguia contrastar bem o pêndulo com o fundo, porque ele transforma a parte branca do vídeo em preto e o pêndulo ele deixa branco. E daí aqui ele encontra os contornos e calcula a coordenada do pêndulo, então ele encontra exatamente o centro do pêndulo. Aí ele pega esse centro e joga aqui para a trajetória, calcula também o tempo em relação aos frames, adiciona isso aí na lista de dados. Daí aqui vem a parte que eu falei, ele desenha na tela, então ele faz um círculozinho verde, desenha também o retângulo do pad, e aqui ele faz a linha da trajetória para mostrar no vídeo enquanto ele detecta. Ele salva aqui esses dados em formato de tabela para salvar no ponto .csv. Primeiro, na verdade, eu acho que eu vou mostrar o leitura.py, que era o que não estava legal. Então, como pode ver que usando o pêndulo aqui de ferro, ele estava muito ruim a leitura, eu tentei ajustar, mudando esse parâmetro aqui, mas não estava ficando legal. Aí eu mudei para preto, né? Se eu rodar aqui o vídeo leitura underline 2, que ficou feito para o pêndulo preto, ele consegue fazer o tracking perfeitinho aqui do pêndulo e da trajetória. Então pronto, ele diz aqui que ele salvou tudo em pêndulo posições. Agora eu posso fazer a análise do gráfico aqui em variação underline y, que eu pego o matplotlib e peço para plotar os valores dos pontos x e y em relação ao tempo. Então aqui a gente pode ver a variação do x. Dá para ver então aqui no gráfico que ele faz realmente o desenho da função exponencial aqui, tendendo a zero no infinito e envelopando, né, a oscilação. Se eu fechar essa janela, aqui ele abre daí também a oscilação em y, que como a gente pode ver não é muito grande, ele varia mais ou menos aqui de 790 até 820. Durante o vídeo ele acabou oscilando em direções mudando um pouco de direção o pêndulo, daí por isso a oscilação aqui desse jeito. Daí a partir disso eu posso agora encontrar os valores do pêndulo amortecido. Então a biblioteca principal para encontrar esses valores é essa SciPy Optimize Curve Fit, que ela encontra os pontos. Como eu não tenho muito tempo para explicar, aqui a gente coloca o modelo como a função do pêndulo amortecido. A gente coloca os valores calculados, por exemplo, aqui a gente usa o ômega θ para encontrar, a gente utiliza o comprimento do fio, etc. Aí a gente manda esses valores aqui para
função curve fit e ele vai testando até encontrar a melhor curva para os parâmetros dados. Aí a partir disso ele retorna os valores e plota o gráfico do pêndulo. Se eu rodar aqui, é possível ver aqui, ele formou exatamente o desenho da função. Ele deu que a amplitude máxima é de menos 180 pixels aproximadamente. Ele dá o coeficiente de amortecimento, a frequência angular. Ele também dá a defasagem, né? Porque como é possível ver, o pêndulo começa defasado, né? Ele começa para cima um pouco quando começa a detecção. E o fator de qualidade ele dá 266,32. É importante lembrar que quanto maior o fator de qualidade, melhor, menos perda de energia no tempo ele tem. Então é possível ver que ele demora muito para ir perdendo a energia durante a oscilação.